Fala aí, pessoal, 23º dia, parabéns! Deus quer que nós cresçamos, a semelhança de Cristo em tudo, Efésios 4,15. E no versículo anterior, o propósito exposto para nós não é que continuemos como uma criança. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva características de Jesus, a semelhança dele. Lamentavelmente, milhões de cristãos, eles envelhecem, mas são crianças perpétuas. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas, sapetinhos de crochê, como um bebezinho mesmo. Eles não crescem, não amadurecem. O crescimento espiritual não é automático, ele é necessário que você tenha um compromisso intencional, você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para que cresça e persistir em crescer. O discipulado sempre começa com uma decisão. Sabe que muitos acham que o tempo de cristãos é o que faz a diferença. Mas não é o tempo de cristão, é o tempo de estar debaixo da vontade de Deus. É o que faz com que você se torne um cristão maduro. Venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e seguiu-o. Quando os primeiros discípulos eles foram convidados por Jesus a segui-lo, eles não sabiam as implicações que teriam para que isso acontecesse. O que aconteceria depois do chamado. Mas eles confiaram no chamado do Senhor. E nós devemos, da mesma forma, confiar no chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Nada influencia mais a sua vida que o compromisso que você escolhe assumir. Então, decida seguir Jesus e tornar-se um discípulo. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. Então, se você traçar um plano, daqui a 20 anos você estará igual àquilo que você se comprometeu agora. E nesse estágio de comprometimento, a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer e ficar vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes. E o que leva à frustração. Outros comprometem-se inteiramente com objetivos circulares, enriquecer, ficar famoso, e acabam desapontados e amargurados. Toda escolha tem consequências eternas. Você está escolhendo pelo que você vive agora ou você está escolhendo por aquilo que você realmente quer viver em Cristo Jesus e a eternidade? Troque por valores eternos. Existe uma moeda na terra e existe uma moeda no céu. Então, nós temos a nossa parte e a parte de Deus. Então, nós devemos nos tornar semelhante a Cristo. E isso é resultado das escolhas em conformidade que nós temos. Na dependência do Espírito Santo, claro. Uma vez que tenha decidido sinceramente em tornar semelhante a Cristo, nós devemos começar a agir de maneira diferente. E olha o que diz a palavra. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Então, Filipenses 4:12b e 13 dizem isso. Esse versículo mostra duas partes de crescimento espiritual. Pôr em ação e a nossa responsabilidade em efetuar. É tanto querer quanto realizar. É o papel de Deus, é o crescimento. Espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. E esse versículo não se refere à salvação. Você não pode acrescentar nada ao que Jesus fez. Sabe que você nunca será mais justificado no céu do que você já é aqui na terra. Jesus já fez tudo, ele já realizou o que ele precisava realizar. Mas o crescimento espiritual ele é através da fé. Então, quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Da mesma forma, quando você coloca em ação o discipulado, você não entra em ação para se tornar aquilo que você já é. Você já é em Cristo, você já conquistou. Reprogramando o piloto automático. Pare de mudar a vida. Você deve mudar o modo de pensar por trás de tudo que faz você a um pensamento. Olha o que diz a palavra de novo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. Então, imagine-se você numa lancha e você quer ir por um lado e a lancha já está com o piloto automático programado para ir para o outro. Por exemplo, você quer ir para a esquerda e a lancha quer ir para a direita. Ela já está com o piloto. Você tem duas formas. A primeira é você pegar a direção, pegar o leme e forçar no sentido contrário. Você vai fazer muito esforço. Você até vai conseguir ir um pouco para aquele lado, mas quando você cansar e largar, ela volta para o sentido onde ela estava, porque o piloto automático está apontando para lá. Mas também você pode mudar o piloto automático. A maioria das pessoas, ela tenta mudar de vida através do autocontrole, controle próprio. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina nós sermos cheios do Espírito Santo. A sua mudança vai acontecer
quando você se tornar cheio do Espírito. Você desiste e volta aos antigos padrões. A segunda maneira, e mais rápida e fácil, é alterar o ajuste do piloto automático, sem forma de pensar. Permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de pensar. Romanos 12:2. O modo de pensar determina o modo de sentir e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Deve haver uma renovação espiritual dos seus pensamentos e atitudes. Efésios 4:23. Para que você tenha e desenvolva a mente de Cristo, você tem que passar a pensar nele, como ele é. O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento, também de metanoia no grego, né? E a palavra que fala sobre isso é: pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa, Filipenses 2:5. E esse processo ele é duas etapas. A primeira etapa, tá, é deixar os pensamentos imaturos, egocêntricos, egoístas, você pensar só em você mesmo, assim como uma criança mimada que só pensa nela. Os que vivem segundo o propósito da natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos 8:5. Porém, existe uma segunda forma, você começar a ter pensamentos maduros concentrados nos outros, não em nós mesmos. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei-me para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de conhecimento bíblico. Ou conhecimento é uma média, mas não é tudo. Sabe que muitos, eu sou bom porque eu conheço todos os versículos da Bíblia. Na realidade, Satanás também conhece todos os versículos da Bíblia. Você não deve ser medido por quanto você conhece. Você deve ser medido pela sua conduta e pelo seu caráter. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas é um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida é pensar nos outros e não em nós mesmos. Devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Então, pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo, porque Cristo pensou em nós primeiro. É a melhor evidência do crescimento espiritual, e não é natural, é contratual, raro e árduo. Ninguém pensa por conta própria, a não ser pelo Espírito, em ajudar o próximo. Todo sentimento dentro disso, ele sempre vem do Senhor. Deus nos deu o Espírito, o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. 1 Coríntios 2:12. Então, o tema de hoje: nunca é tarde demais para começar a crescer. Agora é a hora. Deixem que as pessoas transformem por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim como vocês conhecerão a vontade de Deus, e isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12:2. E a pergunta para que nós viemos meditar é: em que área da vida eu preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Bom, para que nós venhamos crescer, nós temos que parar de ter atitudes maduras, chamar o Espírito para participar conosco e crescermos no Espírito, pensando nas coisas que são celestiais, nos preocupando com as pessoas que estão ao nosso lado. Que o Senhor venha nos conceder isso, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Um ótimo dia.